Então, a gente... Capítulo 18, Levítico, capítulo 18. E a gente vai começar... Vamos ler o versículo 1, né? Deixa eu só entrar aqui na Bíblia também. Aqui. Ah, tá. Nesse primeiro momento vai falar sobre casamentos ilícitos. Eu lembro que a gente começou a comentar um pouquinho a respeito. Vamos ler. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, e nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus caminhos. Então, o que Deus está falando aqui? Não é para eles seguirem os costumes da terra que eles estavam deixando, e nem para eles pegarem os costumes da terra que eles iam entrar. Deus está falando que é para eles seguirem os estatutos do Senhor. Versículo 4, fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, Deus está falando aqui, eu vou dar leis, estatutos, para vocês guardarem, guardarem no coração, ensinar aos seus filhos e andar neles, viver por eles. Tem um versículo que diz, que aquele que guardar vai viver por eles, aquele que guardar os mandamentos vai viver por eles. Depois a gente vê que ninguém foi capaz de guardar, mas a lei, como diz Paulo, serviu para mostrar ao homem o que Deus requer do homem, a santidade que Deus requer do homem e a incapacidade do homem em cumprir os requisitos de Deus. E aí vem Jesus e cumpre todos os requisitos por nós. Que coisa maravilhosa. Amém, glória a Deus. Mas é isso mesmo, a lei serviu, para mostrar a nossa impotência, a nossa incapacidade. Mas como diz Paulo, ela foi o aio que conduziu até Cristo. Então, até a chegada de Cristo, os homens tinham a lei para eles viverem. E como eles não conseguiam cumprir, eles tinham que fazer os sacrifícios, Cada vez que eles pecavam, eles tinham que ir lá e oferecer o sacrifício. Então, agora o Senhor começa a dar a lei sobre os casamentos ilícitos no versículo 6. Nenhum homem se achegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então, eu, o Senhor, estou falando. Não é para o homem ter relações sexuais com uma parente próxima, seria filha, sobrinha, cunhada, não é para ter. Aí, com cunhada, vai existir a lei mais para frente, que é a lei do levirato, que é se o homem morrer sem deixar descendente, a mulher dele vai ser do irmão. Mas o interessante é que a mulher, ela não vai ser do irmão se o outro ainda estiver vivo. Que foi o caso que João Batista falou para Herodes, Não te é lícito ter a mulher do teu irmão. Então, nenhum homem se achegará a qualquer parenta para descobrir a nudez. Não descobrirás a nudez de teu pai, de tua mãe, ela é tua mãe, não descobrirás a tua nudez. Não descobrirás a nudez do pai também, no caso, a filha descobrir a nudez do pai, como fizeram as filhas de Ló, Agora, as filhas de Ló fizeram isso. Vamos lembrar aqui que até esse momento não havia proibição. Então, até esse momento, o homem podia se casar com sua irmã. E vamos lembrar que Abraão se casou com sua meia-irmã. Ela era meia-irmã, Ela não era filha da mesma mãe que ele. Mas se ela fosse filha da mesma mãe que ele, para a gente é incesto.
Naquele momento, não havia proibição, não era pecado. Né? Então, da mesma forma que às vezes... Oi. Era meia-irmã, porque ele era pai dela? Como é que é? É irmão Ela dela era com o pai? meia-irmã de Abraão, porque o pai de Abraão, Terá, era pai dele e pai dela. Né? Isso que eu queria saber. Isso. Ele tinha mais de uma esposa, né? Ele tinha mais de uma esposa. Abraão era filho de uma, e Sarai, era filha de outra. Então, vamos lembrar, Caim teve, quando Caim matou Abel, e ele saiu da presença dos pais, ele saiu daquela região, né? A família, vamos dizer assim, se desfez, brigou, ele foi embora, ele fugiu. Ele saiu da presença dos pais, porque ele já não tinha outro irmão, né? O que ele fez? Ele casou com uma de suas irmãs e foi embora. Né? As pessoas que não, com os olhos do século XX, né, olhando para o passado, falam, mas como é que, né, se só tinha Adão e Eva, e Abel e Caim, como é que Caim, então devia ter outros povos por ali, porque Caim constituiu família com outra mulher, né? Então a gente vai lembrar que não havia a proibição, né? Caim casou com uma de suas irmãs. E outra coisa que é interessante a gente lembrar é que a Bíblia não faz relato ao nascimento de mulheres, a menos que vá acontecer alguma coisa com essas mulheres. A Bíblia relatou o nascimento da Diná, a filha de Jacó. Por quê? Porque haveria um caso ali muito importante que os filhos de Jacó iriam matar uma família inteira, vamos dizer assim, uma tribo inteira, porque o rapaz seduziu a menina, o rapaz possuiu a menina. Fala, Marlene. A Bíblia só coloca, teve filhos e filhas. Teve filhos e filhas, isso, teve filhos e filhas, mas não relatam algumas filhas só que houve o relato. Normalmente se relata o nascimento do primogênito. Né? Agora, nascimento de filhas não há. Só há o relato de nascimento de filhas se for acontecer alguma coisa importante, como no caso da Diná. Então, Caim casou com uma de suas irmãs, que a Bíblia não relata o nascimento dela, né? Ele casou com uma de suas irmãs e foi constituir família. E depois, mais para frente, agora só voltou isso aqui, que isso também é uma coisa de muita confusão, né? Quando lá em Gênesis fala assim, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si das filhas dos homens. Algumas pessoas acreditam que esses filhos de Deus eram anjos, né? Que os anjos vieram à Terra e tiveram relações sexuais com as mulheres. Isso é uma aberração, isso não existe. Os anjos não fazem sexo, né? E tem gente que já está colocando na internet, que eu cheguei a ver, que eles são híbridos. Então, são as aberrações, né? A gente tem que tomar cuidado, Paulo já relatava, para a gente tomar cuidado com essas coisas estranhas, né? Vãs filosofias, coisas que parecem ser de algum conhecimento, mas que são tudo vaidade. Aqui deles que casaram irmã com irmão, né? Eles casavam, irmão com irmã com irmão, era normal. Não havia essa proibição até esse momento aqui que a gente está em Levítico 18. Então, até esse momento, não houve nenhum assunto sobre isso. Eles poderiam se casar entre irmãos. E quem é os povos de Deus e o povo que fala aí? Então, os filhos de Deus é a descendência de Sem, né? A descendência, porque Caim foi o assassino, o pecador, né? Então, os filhos de Sem, Caim se separou de Adão e Eva. Depois desse momento, Adão e Eva teve o Sem,
E os filhos de Sem, filhos e filhas de Sem, porque Sem teve filhas também. Os filhos e filhas de Sem se misturaram com os filhos e filhas de Caim. Então, os filhos de Sem são os filhos de Deus. A geração não é a geração santa, porque o pecado já havia, né? O pecado já tinha entrado no mundo, Mas e Abel já era. Mas é a geração que voltou a buscar a Deus. Isso. E a família de Caim era o quê? Maldita? Na verdade, não. Ele é que foi, né? Ele é que foi marcado por Deus. Na verdade, ele foi marcado por Deus para que os homens não matassem ele, para que as pessoas não matassem ele, né? Ele foi marcado. E aí ele saiu da presença do Senhor. Ele saiu da presença dos pais dele e da presença do Senhor. Saiu. E Adão e Eva teve Sem, e aí continuou Sem ali na presença dos pais e na presença de Deus. Então, os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, quando eles viram que elas eram bonitas. Então, as filhas dos homens eram as filhas de Caim. Os filhos dos homens eram os filhos de Caim, a descendência de Caim, e a descendência de Sem. Quando diz aí os filhos de Deus e as filhas dos homens, está falando da descendência de Sem e a descendência de Caim. Vamos lá. Então, a gente já falou disso, já falamos das filhas de Ló, e é interessante, gente, que apesar de não ser proibido, de não haver proibição até esse momento, havia o Código de Hammurabi também, e talvez no Código de Hammurabi fosse alguma coisa, porque eu acredito que era algo imoral, aquilo que as meninas de Ló fizeram, né? As filhas de Ló, porque para que elas pudessem se deitar com o pai delas, elas tiveram que embebedar ele. Que código é esse? Eu não conheço. Código de Hammurabi? Hammurabi foi um rei que viveu naquela época também, na época do Gênesis, né? E que algumas pessoas falam que muito das leis que Moisés colocou aqui na Bíblia eram leis conhecidas, que faziam parte do Código de Hammurabi. Agora, pode ser que fizesse parte do Código de Hammurabi, sim. Porque Deus, até aquele momento, ele não era Deus exclusivo dos judeus, exclusivo de Abraão. Ele era o Deus da humanidade, daqueles que buscassem a ele. E ele se revelou até, por exemplo, para Melquisedeque, rei de Salém, que era um rei de justiça. Interessante. Né? Então, é interessante a gente pensar isso. Havia um código moral. Quem é que deu esse código moral para Hammurabi, por exemplo? Foi Deus. Né? Deus é santo, e ele quer que as pessoas sejam santas, que as pessoas busquem ele em santidade. Então, a gente tem que entender que Deus escolheu os judeus para fazer um grande povo deles, para que o nome dele fosse conhecido entre os povos. E os judeus cumpriram muito bem esse papel. Mas Deus também se mostrou a outros povos. Quando a gente lê aquele livro, O Fator Melquisedeque, você vê que coisa linda que é a revelação que os povos tinham, né, de Deus. Eles só não tinham a revelação completa, né, mas eles tinham a revelação de Deus. Eu comecei a ler esse livro aí. Maravilhoso, maravilhoso. Tem um povo, lá no livro de Melquisedeque, que ele fala, o Código Melquisedeque, né? É um povo que todo ano, uma vez por ano, eles vão até o rio, todo mundo faz barquinhos, e eles confessam seus pecados sobre os barquinhos, colocam o barquinho no rio, e o rio leva os pecados deles para longe deles. Olha só o bode Azazel aí, gente. Coisa linda.
Maravilhoso. Por quê? Porque Deus está mostrando que é necessário haver separação de pecado, né? Nós precisamos ser santos. Então, para quem não conhece, esse livro Fator Melquisedeque, o Fator Melquisedeque, é muito bom. É muito bom. E incrível que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que ninguém nem fala muito na palavra, nem é muito citado. Porque como diz lá o autor aos Hebreus, né? Ele fala que não tem genealogia, né? Não existe a genealogia de nem Melquisedeque. mãe, nem pai. Não existe mãe, pai, não existe nascimento. Então, não existe ele surgiu. crime. Melquisedeque apareceu uma vez ali na Bíblia. Abraão reconheceu que ele era alguém superior e pagou o dízimo a ele, né? Então, quem é que paga dízimo a quem? Né? Um súdito paga a um rei, né? Abraão não abençoou Melquisedeque. Melquisedeque abençoou Abraão. Quem é que abençoa? Alguém maior, né? Não é alguém menor que abençoa o maior. Então, aí Melquisedeque faz esse papel, né, de sacerdote. E aí Jesus vem segundo essa lei de Melquisedeque, essa ordem de Melquisedeque, né? Ele não vem da ordem dos levitas, ele não vem da descendência de Arão, ele vem ele não vem, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, uma outra ordem que nem tem segmento, nem mostra nada, né? Porque a Bíblia cita porque ele apareceu uma vez e depois não mais. E ele fez esse papel de sacerdote. E Abraão, o importante para o povo judeu é que Abraão pagou o dízimo, né? E Abraão era um homem muito rico, um nômade, né? Com grandes propriedades. E pela característica de Abraão, ele poderia ser um rei. No entanto, ele reconheceu Melquisedeque como o rei, né? Ele pagou o dízimo a Melquisedeque e ele foi abençoado por Melquisedeque. Então, aqui a gente fala sobre as relações sexuais ilícitas, né? Então, até o versículo 18, não tomarás uma mulher com sua irmã. Olha só, o Jacó, o que aconteceu lá? Então, a gente vê aqui, até aqui não havia proibição. Abraão caiu nesse erro, Jacó caiu nesse erro, né? As filhas de Ló caíram nesse erro. Então, Jacó, por que Jacó? Jacó casou com as duas irmãs, Lia e Raquel. As duas irmãs. Que nessa época não era proibida, não é? Não, era proibido. A proibição está aqui, mais de 400 anos depois. Né? E eles eram proibidos pelos pais de casar com alguém que não fosse da família. Isso, eles tinham que casar por exemplo, Abraão mandou buscar esposa para Isaac entre os seus parentes, né? E depois, não era irmã, mas era uma prima, né? Lia e Raquel eram primas de Jacó, né? Era primas, é verdade. Elas eram primas. Então, manda buscar entre a parentela. E aí, Não, peraí. Eu estava falando de esposa para Isaac. A Rebeca também era prima de Isaac. Porque a Rebeca era filha do irmão de Sara. Não, irmão de Sara? Betuel. Acho que Betuel era irmão de Sara. Era lá da parentela. É isso mesmo? Betuel era irmão de Sara? Acho que era. E agora me vem o nome do homem na cabeça, né? Mas não vem. Até hoje em casa, né? Tá. O Labão era irmão de Sara. Labão era irmão de Sara, pai de Rebeca. Pai de Rebeca. Isso, pai de Rebeca. Uhum. É isso mesmo. Então, Labão era irmão de Sara.
E aí, quando o Eliezer vai lá buscar a esposa para o Isaac, Jacó? para o Exato. Isaac, para o Isaac. O Eliezer vai buscar a esposa para o Isaac, o Labão fica de olho, porque ele vê que Abraão era um homem muito rico, por causa dos presentes que ele mandou. Queria o dinheiro, queria os presentes. Então, e interessante que talvez o pai dele já fosse morto nessa época, porque quem toma a decisão da família é ele, né? Você vê que ele fica todo interessado, mas é ele que tem a autoridade ali, né? Quando a Rebeca vai. Não, mas se bem que o pai dela permitiu que ela fosse. Se fosse do desejo dela, ela poderia ir. Mas o irmão estava ali dando pitaco, né? Interessado. Irmão está sempre querendo dar. Interessadíssimo, interessadíssimo. E depois, né, as duas filhas dele casa com o filho de Rebeca, né? Então, tá. Aqui, vamos ver. Agora, Deus vai falar, olha só, outras leis. A partir do versículo 19. Não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. O que Deus está falando aqui? Imundícia, gente, imundo é aquilo que não é puro, né? Não quer dizer que é sujo, que é nojento, que é não sei o quê. Não, é aquilo que não é puro para Deus. Então, tem alguma contaminação. Então, imundície. A mulher, aí ele está falando, no versículo 19, para não se ter relação sexual durante o período de menstruação. Pergunta para a tia se todos os filhos de Caim morreram quando... Pergunta que não morreram, não. Todos morreram só no dilúvio. Isso, tá morrendo tudo no dilúvio, né? Com certeza, porque no dilúvio só ficou as 8 pessoas, né? A família de Noé. Que é o descendente de Sem, né? Sim, não, mas da descendência de Sem, Noé veio da descendência de Sem. O restante morreu tudo. Só foi a família de Noé que se salvou. Certo. Não, para saber a descendência mesmo, porque senão... A descendência de Sem, a descendência de Sem. A descendência de Caim, todos morreram. Ufa. Olha, tia. Deus é justo. Deus é justo. Noé pregou durante 100 anos para aquele povo, dizendo, Deus vai mandar o dilúvio. Né? E Noé pregou, falando que Deus ia mandar o dilúvio, e Noé pregou com a atitude dele na preparação da arca. Ele não deixou em nenhum momento de fazer aquilo que Deus mandou. Então, isso era uma pregação silenciosa também. E as pessoas não acreditaram porque elas quiseram dar mais atenção a si mesmas, aos seus próprios desejos, do que se voltar a Deus. Ô, Ângela, então na arca ficou só a descendência de Sem? Só foi a família de Noé, não foi? Noé é descendente de quem? Noé é descendente de Sem. Sem? Sem. A esposa e os filhos. A esposa de quem é? Tudo de Sem. Tudo Noé, descendente de Sem. tudo descendente de Sem. É 100% Sem. Então, Moisés disse que é 100% Sem. O interessante também, gente, é a gente lembrar que como os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens, né? Então, pode também ser que aí, entre essas mulheres que estavam vindo aí, elas podiam ser descendentes de Caim. Elas podiam, né? Porque a Bíblia fala, o primogênito, Noé era o primogênito de um outro primogênito, né, que foi primogênito de Sem. Então, eu não lembro que geração que foi, eu não sei se foi 10ª geração. Eu tenho um quadrinho, depois eu mando para vocês de novo. Eu já mandei, mas eu mando de novo. Não sei se Noé foi 10ª geração, não sei que geração foi, mas era sempre, por exemplo, Sem com tantos anos gerou o seu primogênito, né? E aí, depois disso, ele viveu mais tanto tempo. Lá na genealogia, está dizendo. Então, aí vem falando isso até que nasce Noé, né? Que é da descendência de Sem. E Matusalém, tia? Matusalém, o que tem em Matusalém? Qual? De Sem também, não era?
Todos. A Bíblia não relata os descendentes de Caim. Ela não relata. Ela relata os primogênitos da linhagem de Sem. Então, de Caim só falou ali dos filhos dos homens, só foi isso. E depois não falou mais nada. Mais nada. Né? A última vez que relata ali de Caim é que os filhos de Deus se misturaram com as filhas dos homens e pronto, aí se tornou de novo, é a humanidade, somos nós. Nós estamos no Mas mundo. foi aí que Deus decidiu destruir tudo, não foi? Porque eles se juntaram com as filhas de Deus com os filhos do homem. E por causa de tantos pecados. Vamos pegar lá no texto, então, já que a gente está voltando nisso, para a gente não falar besteira, né? Eu estou perguntando, hein? Eu não tenho certeza. Vamos ver. A corrupção geral do gênero humano, Gênesis 6. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhes nasceram filhas. Os homens, está falando do gênero humano, nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, a linhagem de Sem, que é a linhagem de Caim, né? As mulheres da linhagem de Caim eram muito bonitas, tomaram para si, se casaram com elas também. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne e porque os seus dias serão... Aí Deus reduziu para 120 anos. Aqui. Naqueles dias havia gigantes sobre a terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Dá a impressão aqui, gente, que a geração de Sem, eles se mantiveram separados por um tempo. E como era uma geração mais pura, uma geração menos corrupta, vamos dizer assim, é uma geração... Porque a geração de Caim já começou com o pecado de Caim, né? Já começou pecando. E aí... Dá a impressão, eu não quero, né? Dá a impressão que eles ficaram uma geração mais saudável, uma geração mais forte, uma geração mais bonita, uma geração de homens maiores, né? Porque fala que os homens, eles eram grandes, gigantes, né? Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. E esses eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Então Deus se arrependeu no versículo 6 de ter feito o homem sobre a terra. Logo depois que o homem se mistura com a geração de Caim, e aí o pecado começa a se multiplicar. Deus se arrepende, lembra do se arrepende de Deus, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se arrepende. Porque se Deus se arrependesse, ele não era onisciente, onipotente, onisciente, né? Onisciente, onipotente, onipresente. Então, Deus sabia desde o início que o homem ia pecar, né? Deus sabia tudo o que nós estaríamos vivendo hoje, antes da fundação do mundo. E ainda assim, ele resolveu criar o homem. E ainda assim, antes da fundação do homem, do mundo, antes que Deus criasse o homem, ele já havia preparado também a salvação para nós. Certo. Ô, Ângela, aí nessa parte aí, você explicando a respeito que Deus não arrepende, na Bíblia lá que você explicou que lá não existia não existe essa palavra, né? Foi a tradução que colocou isso, né? Isso. Então, porque a gente está dando característica humana a Deus. Nós estamos escrevendo Deus como sentimentos que a gente conhece. Né? Nossa, então. E lá em Moisés, quando o povo pecou e Deus falou para Moisés que ia acabar, e o Senhor disse: não, Senhor, isso é povo seu. E como é que funciona? Tá, só um minutinho antes da gente voltar aí. Marlene, o que você ia falar? Eu ia dizer assim, que enquanto você estava falando, eu pensei numa coisa. Eu pensei que é como um vaso, que Deus também usa o vaso. Ele faz um vaso, o vaso não ficou perfeito, ele desmancha e faz de novo. Então, o arrepender dele pode ser como se tivesse feito o vaso e não gostou do formato e fez de novo. É que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando sai estragada, é nós que estraga.
Então, só que aí dá a impressão que quando esse arrepender, ele é uma impressão que eu fiquei, né? Como, sabe Matrix? O filme Matrix? Não lembro, mas fala para ver se eu lembro. Aqueles mundos haviam sido destruídos e criados um monte de vezes, né? Por exemplo, quando o Neo chega ali, não é a primeira vez, ele não é o primeiro Neo, já se passou mais de 1000 Neos antes dele. Então, aí, às vezes, dá a impressão que Deus destrói e faz de novo, mas não, né? Nossa. Ele fez uma vez só, ele sabia que a gente ia extraviar, e ele preparou um caminho para aqueles que quisessem voltar. É, verdade. Não deu certo o meu vaso. É porque me lembrou aquilo, né? Como se Deus destruísse e fizesse de novo. Mas não, Deus não destruiu a humanidade e fez de novo. Ele poderia, quando a Eva pecou, ele poderia ter destruído somente a Eva e feito outra, né? É verdade. Mas Tem não, razão. ele deixou. Dá E chance. aí, ele construiu um caminho de volta, ele preparou a salvação antes da fundação do mundo, não foi pego de surpresa. Então, quando a gente fala que Deus se arrependeu, a gente está colocando uma linguagem nossa, né, um vocabulário nosso para Deus. Deus é maior que a gente, né? Deus pode ter se entristecido, mas ele suportou aquela tristeza. Olha, você falando nessa parte aí, eu lembrei de uma parte. Adão e Eva errou, e o Senhor deu chance para nós, como é que fala? Retornar. Como? Retornar para ele de volta. Ele, e muitas das vezes nós, tão falhos, em tudo nós somos falhos, errante, e se muitas das vezes alguém nosso, próximo nosso, faz algo para nós, a pessoa, nós somos, eu não perdoo, eu não... Essa palavra é terrível, porque aí me lembra de Jesus, me lembra de Jesus com aquela passagem que é do homem que ele perdoou uma dívida imensa que o homem não poderia pagar nunca. Né? Aí ele perdoou aquele homem ficou grato e saiu dali. Assim que aquele homem saiu dali, ele pegou um que devia para ele e devia 1 mês de salário. Você aí, entendeu? Então, que o ser humano se acha. Então, é isso. Mas uma coisa interessante, quando o nosso filho, olha só, voltando nesse negócio de destruir e fazer de novo, quando o nosso filho faz alguma coisa ruim, alguma coisa que chateia, alguma coisa que é grave, por acaso a gente tem vontade de matar o nosso filho e ter outro? Não. Né? Não, a gente sofre. A gente sofre porque aquele filho fez aquilo, a gente sabe as consequências que aquilo vai ter, né? Mas a gente continua amando aquele filho. E quer que ele recupere, né? Sim, a gente quer que ele recupere, a gente quer que ele enxergue, né? Que ele fez alguma coisa errada e que ele precisa refazer, ele precisa mudar. Como o ser humano se acha, né? Agora, assim, conversando com vocês, eu pensei em Deus e na gente dessa forma, né? Deus é o Pai e nós somos aqueles filhos rebeldes, né? Aqueles filhos que entristecem, mas ainda assim o Pai continua amando, o Pai continua atraindo, o Pai continua querendo que a gente se arrependa e faça a coisa certa. Melhor, o caminho certo. E faz como a gente, corrige. O pai que ama, corrige. Quando é criança, a gente corrige, é fácil, né? Por isso que Jesus diz que a gente tem que ser como criança, né, gente? Isso. Quando é criança, é fácil. Mas e como corrigir um adulto, um velho, que acha-se dono da verdade? Como? Difícil. É difícil. Por isso tem que tropeçar, arrancar a ponta do dedão, bater o nariz no muro. Vamos nos fazer como crianças, né? Se vocês não se fizerem como crianças, vocês não vão entrar no reino dos céus. E muitas das vezes o ser humano, depois de adulto,
bate a cabeça aqui, ali, e vai, e muitas vezes se revolta, né? Mas por que Se Deus revolta. permite isso? Espera ainda, gente, é o senhor tratando, não. Nós não somos dono do país, então vamos. Gente, agora, isso também me lembrou uma coisa. Tem aquelas pessoas que dizem, se não vai por amor, vai pela dor. Gente, isso não é bíblico. Não existe isso. Se não vai. Isso quer dizer o quê? Que vai de qualquer jeito, né? Que Não, Deus vai fazer de qualquer jeito? Não. Deus dá o livre-arbítrio para nós. é escolha. Né? É como esses que morreram no dilúvio. É como esses. Deus corrigiu, Deus mandou o Noé pregar, Sim, Deus mandou eles entrar na arca, mas eles escolheram ficar. A escolha é sempre nossa, o livre-arbítrio é sempre nosso. O que vai acontecer é assim, se não vai por amor, vai pela dor. Não, é que quando a pessoa está passando um momento de dor, quando a pessoa está passando um momento de muita dificuldade, ela fica mais aberta, ela fica mais sensível, né? E aí há um espaço maior aí em que Deus pode agir. Mas não que, se não for por amor, vai pela dor. De jeito nenhum. Ô, Ângela, eu vou fazer uma pergunta e você dá a resposta no que você entender. Vamos ver. Nós estamos aqui, Marlene e Mara também. Isso, mas a Marlene e a Mara também. Mas essas pessoas que você falando aí, quando acontece um processo difícil assim, eu vou fazer a pergunta. Também pode ser aquelas pessoas que ela tem um coração bom, tem desejo, mas ela não consegue sair daquela situação e às vezes vem esse tipo de provação para, como se disse, para, igual você falou nesse caso aí, ficar mais propício, mais aberto, para compreender, pensar? Maria, a palavra de Deus diz que Deus não quer que ninguém se perca, nenhum se perca. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não fez o inferno para os seres humanos, né? Então, Deus não quer, Deus quer que as pessoas se acheguem a Ele. Não é que Deus vai mandar a tribulação, não é que Deus vai mandar a aprovação, Deus vai mandar a situação, mas nós estamos no mundo e nós estamos sujeitos, né, às situações do mundo. Aí, né? essas situações, elas vêm sobre todos. Lembra da casa construída na rocha e a casa construída na areia? Sim. Sobre as duas casas vem a tempestade. Né? Sobre as duas casas vem a mas vem sobre quem está na igreja também. E quando a tempestade vem sobre quem está no mundo, se ele não se quebrantar, ele não se voltar para Deus, ele vai ruir. Né? Deus permite a coisa ruim. Quando Deus diz, né, porque fala, Deus cria o mal, Deus que faz o mal. Deus criou o mal, né? Por que Deus criou o mal? Foi Deus que criou Satanás, né? Foi Deus que criou, na verdade, Deus criou Lúcifer, Deus criou o anjo de luz, e aquele anjo de luz deixou o mal em seu coração. Fala, Maria. Se corrompeu, né? Se corrompeu. Mas Deus criou o anjo de luz, né? Então, quando Deus diz, eu crio o mal, por quê? Porque ele criou o anjo de luz. Né? Ele sabia que o anjo de luz ia se corromper? Sabia. E ainda assim, ele criou. Né? Então, Deus criou o mal, mas não que Deus quisesse criar o mal. Deus criou o bem, Deus criou o bom, Deus criou um anjo que era a perfeição. Ele era perfeito. Né? Foi a escolha dele, né? E ele escolheu, né? E ele deixou o ciúme, a inveja, a maldade entrar no seu coração e se corrompeu. Então, nós estamos sujeitos ao mundo, nós estamos sujeitos a situações. E as situações podem contribuir para que a gente se aproxime de Deus. Como diz, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O interessante é que Deus sabe todos aqueles que vão se achegar a Ele. No meu caso, eu sempre digo que Deus me guardou a vida toda. Deus me protegeu, Deus me guardou, Deus me conduziu a vida toda, antes de eu conhecer Ele.
Eu Então, também. então, a gente vê um cuidado de Deus. Tantas coisas poderiam ter acontecido, tantas coisas poderiam ter sido diferentes, mas Deus me guardou, Deus me conduziu antes de eu conhecer Ele, antes de eu me entregar a Ele. Mesma Então, coisa. Comigo foi assim. as coisas contribuem junto. Acho que desde o ventre. Então, não é? Porque Deus sabe, e como no caso de Faraó, né, que Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó, que a gente já discutiu aqui também, né? Não é que Deus, então Deus foi ruim, porque Deus endureceu o coração dele, então ele não ia poder mesmo se arrepender, ele não ia poder mesmo fazer, porque Deus endureceu. Não, é que Deus já sabia que ele não ia de jeito nenhum reconhecer Deus como Deus. Então, como ele não iria, Deus o entregou à sua própria vontade. Deus tirou dele aquela graça preveniente, né? Que vai tocando o homem que vai tocando, conduzindo para que o homem venha ter o poder de exercer o livre-arbítrio, né? Então, Deus tirou essa graça do faraó. Deus deixou o faraó entregue à sua própria vontade. E através do endurecimento do coração do Faraó, ele foi fazendo as obras ali e aquele povo muito conheceu, né? Porque Deus sabia que o faraó não iria de jeito nenhum se render a ele, Deus usou a vida dele para mostrar as grandezas de Deus para aqueles a quem ele dá o seu favor. Isso, coisa linda. Porque Deus conhece, né? Deus conhece tudo, ele conhece o futuro, ele conhece tudo, né? Glória a Deus. Gente, nós não andamos, né? Olha aqui, ó. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, que a gente já viu que isso não é arrependimento igual o nosso, porque nós não temos uma palavra para dizer, mas a gente pode mudar essa palavra aqui para dizer assim. Então Deus ficou triste, né? Deus ficou triste, mas ele não quis destruir o homem. Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, ele pesou o coração. Tá. Agora vamos voltar só um pouquinho para ver onde é que a gente está lá no capítulo 18, porque. Aqui. Você estava falando lá da imundícia de menstruação, você ia falar Isso. Fazer sexo lá. Não, tá. Não se chegará a mulher durante o seu período de menstruação, nem se deitará com a mulher do seu próximo, olha aí, né? Não se deitar com a mulher do próximo, o que é isso? Adultério, né? E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo. Olha aqui, ó. Não vai dar os teus filhos para passar, para ser oferecidos em sacrifício a Moloque. Por isso que tem a palavra moleque, viu? Moleque vem de Moloque, né? Que os meninos, as crianças, eram oferecidas a Moloque, e aí ficou a palavra moleque. Moleque, criança, né? Moleque é criança, normalmente moleque é menino e moleca é menina. Então, moleques vem desse nome Moloque. Então, Deus está falando aí para não fazer sacrifício humano, como as nações ali em volta tinham esse costume. Né? O que Deus começou a falar lá no início? Vocês, quando entrarem na terra, vocês não vão fazer nem conforme os egípcios faziam e nem conforme o povo da terra faz. Vocês vão ter leis próprias. Então, com homem não se deitará como se fosse mulher. Né? Isso é abominação. Aí, os homossexuais que gostam da Bíblia e querem dizer que Deus, não, imagina, isso daí não. Isso daí está se referindo a não se deitar com outro homem como sacrifício, como se fosse prostituto cultual, sabe? Essas coisas assim? Como se fosse... mas não, gente. Aqui, ó. Não, você não... Tem Romanos também. Você não vai se deitar com a mulher do próximo, você não vai oferecer seu filho em sacrifício, você não vai se deitar com outro homem, você não vai se deitar... Olha só, se fosse assim também, ó, relação sexual com o animal, também seria em sacrifício, né? Então, você não vai ter relação sexual com animais, e nem a mulher também terá relação sexual com o animal. Por essas coisas. Está no 23.
E agora Deus está falando que é porque aquelas pessoas faziam esse tipo de coisa, era porque os cananeus faziam isso, que Deus estava arrancando eles da terra para colocar os israelitas ali com um novo costume, com uma nova lei. Olha só, quando em uma dessas coisas vocês vão se contaminar, porque em todas essas coisas se contaminaram esse povo aqui da terra, que eu estou tirando eles de lá. Tirando, tá vendo? É. Então, pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e ela vomitará os seus moradores. Então, aqueles moradores ali seriam destruídos por causa dos costumes deles. Vocês, porém, vão guardar os meus estatutos, os meus juízos, vocês vão guardar a minha lei, vocês vão ter uma lei nova, uma lei para vocês, nem a lei antiga dos judeus, nem a lei desse povo aí, mas uma lei para vocês, né? Vocês não vão fazer essas abominações, nem vocês, nem aqueles que vivem entre vocês. Deixa eu só terminar, porque 28... Por que vocês não vão fazer isso? Para que a terra não vomite vocês também, né? Para que a terra não vomite vocês também. E o que aconteceu? Israel foi vomitado, o reino do norte foi destruído, porque eles entraram nas mesmas contaminações que o povo da terra tinha. Eles queimaram os filhos deles. Fizeram tudo isso. Fizeram tudo isso. E Deus acabou. Os assírios, a forma de conquista dos assírios era terrível. Eles acabavam, né? Tiravam o povo dali, espalhavam o povo para outros lugares. O povo não tinha uma língua própria, o povo não tinha uma terra, o povo não tinha uma religião. Né? Então, esse povo não é ninguém, é gente misturada no meio de gente, é um monte de gente, sem nenhuma nacionalidade. Foi isso que os assírios fizeram com o povo de Israel. Eles tiraram Israel de lá, levaram para outro lugar, trouxe outro povo, deixou só um pouquinho de gente ali na terra, trouxe outro povo de outro lugar, colocou na terra de Israel, trouxe outro povo, colocou na terra de Israel, fez uma mistureba de gente. Fez uma mistureba de gente ali. E aí, a mesma coisa, mais ou menos parecida, aconteceu com Judá. Né? Os assírios foi assim e eles se perderam. Não tem mais notícia de... Os assírios não, Israel, no Reino do Norte. Com Judá, eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, ficou um povo na terra também, e aí aquele povo que ficou na terra acabou se misturando com esses povos que vieram morar ali junto, ali próximo, né? E aí, quando voltaram o povo do cativeiro na Babilônia, esse povo que estava morando ali, quem eram? Os samaritanos. O povo que se misturou, né? Eles se achavam judeus, mas eles tinham se misturado. Depois, quando Neemias vem, né, e ele vê que até entre os sacerdotes eles tinham se misturado com o povo da terra. E por isso eles perderam o sacerdócio, eles perderam o direito. Gente, a gente tem que ser separado para Deus, né? Sem mistura, né? Puro, incontaminado, sacerdócio real. É isso. Verdade. Né? Sem mancha, nem ruga, essa é a igreja que o Senhor vai vir buscar. Ele fala, sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E lá em Hebreus ele fala, buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, buscar estar se separando para o Senhor. Nós não somos santificados, completamente santos. Nós estamos nesse processo de santificação e vamos estar até aquele dia que o Senhor virá nos buscar. Então, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a gente não estiver nesse processo de buscar a santificação, ou santificar-se a cada dia, nós não veremos o Senhor. Se a gente tiver desistido de buscar o ser santo, nós não vamos ver o Senhor. Então, é isso que ele fala lá, buscar a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. E aqui, ó, para que a terra não vos vomite,
né? Para que a gente seja lançado de longe da presença do Senhor. Olha só, 29 está terminando. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que fizerem isso serão extirpadas do seu povo. Portanto, guardareis o meu mandamento, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que fizeram antes de vocês, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor, seu Deus, não os outros, não as coisas. Eu sou o Senhor, seu Deus. Então, Deus nos chama para ser um povo santo, um povo separado, um povo que busca agradar a Deus, um povo que não busca agradar os outros, né? Não segue os costumes dos outros, mas segue o costume que Deus estabeleceu para nós, ser santo. Nós não vamos seguir as leis de Israel. Nós vamos buscar ser santo, separado para Deus em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo nos comprou, pagou um alto preço, né? Não foi de graça, foi pela graça. Pagou um alto preço por nós. Então, vamos viver de forma que agrade a Ele, né? Como? Nos separando de toda aparência do mal. Gente, chega, porque já são 5h11. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. Deus abençoe. Deus é bom demais. Amém. Você estava